Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Rapaz, tem aquelas coisas que a gente não entende porque acontece, né? Afinal de contas, a medicina, a ciência evoluiu tanto com o tempo, né? E você fala, por que não aproveitar disso, né? Antigamente as pessoas morriam jovens, né? Hoje você pode viver cada vez mais. E tem algumas possibilidades de você estender a sua passagem nessa vida terrena, que é tomando vacina, né? Outra possibilidade, realizando exames que são aqueles exames periódicos, né? O homem, por exemplo, para testar se tem câncer na próstata, que agora todo mundo está fugindo disso nos Estados Unidos, virou uma maluquice. E também o câncer de mama para as mulheres. E o doutor Álvaro vai falar exatamente sobre isso, né? Hoje o câncer de mama, a necessidade de fazer os exames, mamografia, porque as pessoas, infelizmente, acabam se prejudicando e depois ficam pensando, podia ter agido de forma diferente, né, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para o Renan, para os nossos ouvintes. Toda vez que acontece alguém famoso fazer o diagnóstico de um câncer, recentemente foi a Preta Gil, agora a Palma que olha com câncer de mama, fica a reflexão para a população o quanto a gente se preocupa em fazer medicina preventiva, ir aos consultórios, fazer exames, porque muitas vezes, vamos falar agora do cenário da oncologia, né, dos cânceres, principalmente o câncer de mama. Quando o Barão fala aí do envelhecimento da população, os fatores de risco para câncer nos últimos anos aumentaram, porque as pessoas, obesidade, cigarro, tudo isso, além de o próprio envelhecimento do organismo, tem alguns cânceres que são genéticos, tudo isso acabou, assim, olhando não só câncer de mama, mas quase todos os tipos de cânceres, a incidência, casos novos, vem aumentando no Brasil e no mundo também, é uma preocupação da OMS. O câncer de mama é a principal causa de câncer em mulheres, óbito, e quando a gente vê aí exames simples como a mamografia, que estão disponíveis no SUS, que podem fazer diagnóstico precoce. Então, as pessoas esquecem que quando eu tenho, para quase todos os tipos de câncer, um diagnóstico na fase inicial, e com uma ferramenta tão simples como a mamografia, eu consigo diminuir mortalidade, aumentar a expectativa de vida, ter cura, né? Cânceres diagnosticados em fase inicial têm taxas de cura que podem ser superiores a 90%. Então, fica o recado, mês que vem é outubro, que comemora o mês de prevenção de câncer de mama. Então, as mulheres acima de 50 anos têm que ter a rotina de fazer a mamografia pelo menos a cada 2 anos. E se tem alguma lesão, autocuidado com o corpo, né? Viu ali no seio uma área de vermelhidão, alteração do mamilo, um nódulo. Isso deve motivar a ida imediata a um serviço para fazer a investigação, com mamografia, ultrassom, biópsia, porque cânceres diagnosticados em fase inicial têm um prognóstico muito melhor. E outra coisa, Barão e Renan, mudar estilo de vida. Está muito claro que os cânceres estão associados a quem não faz atividade física, quem está muito acima do peso, quem fuma. Então, esses são os principais carcinógenos, inclusive risco de câncer de mama. Para mulheres que não fazem atividade física, que estão sobrepeso, que tem outros que fumam, também tem associação com câncer de mama. É importante esse alerta que o senhor faz e muitas vezes os casos de câncer acontecem ainda que as pessoas não estejam nesses marcadores, né? Sejam pessoas consideradas saudáveis, enfim. Há um estigma muito grande em casos de câncer, as pessoas se sentem às vezes culpadas, né, por estarem ali com a doença, enfim. É importante a gente trazer também informação aqui sobre os tratamentos, né? Porque não adianta ficar com essa sensação de culpa. O objetivo, depois de receber esse diagnóstico, é fazer esse tratamento, e há tratamentos diferentes para diferentes tipos de câncer, muitos desses tratamentos com muita efetividade, muito sucesso, né? Com certeza, Renan. A oncologia evoluiu muito, né? Eu sou infectologista e também atendo pacientes, muitas vezes com alguns cânceres relacionados a algumas doenças infecciosas, mas hoje, tratamento de câncer de mama pode envolver uma retirada cirúrgica, até com a margem menor, né? Para não ter tanta invasão no corpo da mulher. Tem tratamentos com quimioterápicos novos. Imunoterapia, que é você treinar o seu sistema imunológico com uma intervenção para eliminar as células cancerígenas. Eu consigo fazer a avaliação genética do tipo de câncer, escolher um tratamento melhor. Tem alguns tipos de câncer que respondem a tratamento hormonal, hormonioterapia, bloqueio de alguns hormônios. Então, existe toda uma evolução da oncologia que
só vai ser aplicada se a pessoa fizer um diagnóstico o mais precoce possível para poder usar todas essas estratégias e ter o efeito final que a gente espera, que é a cura do câncer. É quando ela consegue ter alta depois de 5 anos. Mas realmente, não, você, mulher que está escutando a gente, às vezes tem medo, tem um pouco de receio de fazer mamografia, saiba que se você fizer um diagnóstico inicial, na fase, você vai ter um arsenal enorme de opções terapêuticas, muitas delas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, basta ter um autocuidado, olhar, não dá para negligenciar o próprio corpo, né? Olhar alguma alteração e procurar precocemente um profissional para ser avaliado. O senhor falou, mas vale repetir. Quando é para fazer exame? Com qual periodicidade? Boa, muito bom. É para fazer sempre a mamografia, que é um exame que algumas mulheres se sentem muito incomodadas, aperta, ali dói, enfim, tem alguma outra alternativa, enfim. Se não tiver antecedente familiar de câncer, câncer de mama, é importante eu fazer um recordatório se tem alguém que teve câncer na família, acima dos 50 anos, pelo menos a cada 2 anos, fazer uma mamografia. Caso tenha algum antecedente de câncer, bem documentado, câncer de mama na família, outros tipos de cânceres, vale a pena fazer uma consultoria com um profissional adequado, ginecologista ou mesmo oncologista, mas aí a 40 anos já passa a ser uma idade interessante para fazer rastreio. Também lembrar, Barão, Renan, que temos testes genéticos para alguns tipos de câncer. Quando tem uma história muito florida na família com vários tipos de câncer, você pesquisar esses genes específicos e até fazer um tratamento ultra precoce, né? Um exemplo muito claro aí do mundo foi a Angelina Jolie, que ela tinha um antecedente familiar muito extenso de câncer, ela fez uma avaliação genética e tinha quase 100% de chance de ter câncer de mama, e ela fez preventivamente uma mastectomia bilateral. Isso é raridade, é uma coisa bem específica, mas a ciência evoluiu tanto que existem marcadores genéticos que podem ser avaliados e tem uma relação clara com os tipos de câncer de mama. Se previna. É um negócio maluco dos nossos tempos, né? As pessoas têm a possibilidade de identificar algum problema no organismo, graças à evolução da medicina, e tentar, de alguma forma, passar por isso, né? E muitas vezes não realizam um exame ali, sei lá, por bobagem, porque ouviu alguma coisa de uma vizinha, porque leu no WhatsApp, sei lá o quê. É uma situação complicada, porque as pessoas depois acabam se arrependendo, né? Acabam passando muito mais tranquila. Então, faça o exame preventivo, seja você mulher, né, o exame de mama, seja você homem, exame na próstata, para ter uma qualidade de vida melhor, porque a consequência pode ser muito grave e pode ser fatal, evidentemente. Doutor Álvaro, sempre bom tê-lo aqui com a gente no nosso Band News Station, alertas importantes, e tomara que as pessoas ouçam. Um grande abraço para o senhor, doutor, até a próxima. Tchau, Barão, tchau, Renan. Valeu, até mais.